A análise do Código de Processo Penal, livro 1 do Processo em Geral, título 1, Disposições Preliminares, vamos analisar o artigo 3º do Código de Processo Penal. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então aqui temos claramente que o artigo 3º trata sobre a interpretação da lei processual penal. Então, a lei processual penal admitirá, ou seja, será permitido interpretação extensiva. Como assim interpretação extensiva? Interpretação extensiva é um tipo de interpretação das normas. Então, vamos tratar sobre a interpretação da lei. Existem várias formas de se interpretar a lei. Interpretar uma lei significa basicamente buscar o seu significado, sua finalidade, seu alcance, o alcance da norma que deve ser interpretado aí. Então, a interpretação tem essa finalidade, de esclarecer a norma. Existe a interpretação quanto ao sujeito, que é dividida em autêntica, jurisprudencial e doutrinária. Autêntica é aquela que é feita, realizada pela mesma fonte normativa. No caso, por exemplo, o legislador, em lei ordinária, trata sobre um determinado tema e outra lei ordinária ou a própria lei ordinária traz a interpretação daquela norma. Interpretação jurisprudencial é realizada pelos tribunais, tanto tribunais superiores e a jurisprudência em geral. Interpretação doutrinária é aquela realizada pelos estudiosos do direito, os doutos, que através de seus livros interpretam as normas. Temos também a interpretação quanto ao meio empregado, que pode ser tanto gramatical como teleológica. Gramatical é a interpretação basicamente literal, com base na linguagem, no português, na interpretação baseada na letra da lei. Interpretação teleológica é aquela que busca a finalidade da norma, entendendo aí para que serve aquela norma dentro do contexto que foi criada. Temos também a interpretação quanto ao resultado, em que se divide em 3 tipos de interpretação: interpretação declarativa, interpretação restritiva e interpretação extensiva. A interpretação declarativa ela busca expor o que já está declarado, que já está disposto. Então, ela apenas enuncia aquilo que já está escrito, por isso declarativa. Interpretação restritiva ela busca reduzir o alcance da lei. A lei é muito ampla, então é necessária uma interpretação restritiva para especificar aquela norma. E por último, interpretação extensiva, que é a que o artigo 3º trata. Interpretação extensiva ela busca ampliar o alcance da lei, quando ela disse menos do que deveria. Então, quando uma lei diz menos do que deveria no âmbito do processo penal, é aplicável a interpretação extensiva. O exemplo aí é usar as causas de sujeição do juiz, que está disposto no artigo 254 do Código de Processo Penal, aos jurados, porque eles são juízes, então se aplica as mesmas regras que o juiz. A interpretação extensiva é bom ressaltar que ela também é permitida no direito penal. Então, esclarecido isso, interpretação extensiva é aquela que busca ampliar aí o alcance da lei, quando a própria lei diz menos do que deveria. E a aplicação analógica. Então, é permitido também a aplicação analógica no âmbito do processo penal. O que seria a aplicação analógica? Aí já se trata de outro tema, já não se trata mais de interpretação, mas se trata de integração. Quando ocorre a lacuna da lei, ou seja, quando há uma ausência de previsão legal para uma determinada situação, o operador do direito ele deve realizar o que é chamado de integração. Integração é justamente isso, é buscar preencher as lacunas da lei. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trata sobre o tema, dizendo o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, sempre quando a lei for omissa, o juiz deve interpretar o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. O que é a analogia?
A analogia é a integração da lei em que se aplica a um fato, disposição legal aplicável a fato semelhante. Ou seja, tem um caso que já está disposto em lei e tem um fato que é semelhante àquela disposição legal. Então, simplesmente o analisador da norma vai pegar esse fato que já está descrito na norma, esse fato semelhante, e aplicar o caso análogo, o caso semelhante. Importante ressaltar que não é permitido a analogia no direito penal, salvo para beneficiar o réu. No caso, a analogia é proibida no direito penal justamente por causa do princípio da legalidade, em que tudo no direito penal tem que ser restrito à lei, né? O princípio da reserva legal também. Importante diferenciar a aplicação analógica, a analogia, da interpretação analógica, que é outra coisa. Interpretação analógica ela é diferente de aplicação analógica. Na interpretação analógica existe a norma, porém ela é genérica e exige uma interpretação semelhante, ou seja, uma interpretação analógica. Então a lei dispõe sobre um determinado tópico e apresenta uma especificidade, e apresenta um dispositivo mais amplo. Então aí deve ser feita uma interpretação analógica para aplicar naquele caso. Por último, temos aí também que é permitido no direito processual penal o uso dos princípios gerais do direito como suplemento. Então a lei processual penal admite o suplemento dos princípios gerais do direito. O que são princípios gerais do direito? Princípios gerais do direito são postulados que procuram fundamentar todo o sistema jurídico. Não necessariamente estão positivados, não necessariamente os princípios gerais estão escritos, porém eles visam nortear o sistema através aí de seus preceitos, seus comandos. Então, artigo 3º permite a interpretação extensiva, aplicação analógica e princípios gerais do direito no âmbito do processo penal.